Eu acho que falar sobre empreendedorismo, eu gosto de dizer que o esporte de maior risco hoje no Brasil é ser empreendedor. Então, se a gente pensa em empreender hoje, não é algo simples, não é algo para qualquer um. Muito tempo atrás, mas tocava o meu celular, eu queria pegar esse celular e jogar na parede, de raiva que me dava. Tava desanimado, tava estressado, porque eu trabalhava por dinheiro. Fala, Crealinhos, tudo bem com vocês? Mais um episódio do CrealiCast. E vocês sabem, pode crer que a conversa vai ser boa. Hoje eu tenho um convidado especial aqui com a gente, um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, uma admiração por ele também. E pai de duas crianças incríveis, a Valentino, o Rafael, marido da Ana. Mas ele vai contar um pouco mais para vocês do currículo e de quem ele é e desse empreendedor raiz. Seja bem-vindo, Anderson Schultz. Show de bola. E aí, Tiagão, que bom estar com você, cara. Te acompanho aí há muito tempo e, cara, eu admiro muito você como empresário, como pessoa, e que honra estar com você hoje nesse podcast. Muito obrigado pelo convite e espero, entendeu, poder trazer algumas coisas aí da minha vida que, que possam impactar ou que possam trazer alguns insights aí para vocês. Legal, isso daí é os bastidores da vida empreendedora que poucos mostram. A gente vê muito glamour hoje. Queria que você trouxesse um pouco para nós o que é o bastidor da vida do Anderson empreendedor. Então, pessoal, é algo muito bonito, né? É perfeito, entendeu? O empreendedor hoje no Brasil, Thiago, eu trabalho em torno de 2 horas por dia e problema a gente não tem. Você leu aquele livro assim, Trabalhe apenas 4 horas por semana? Eu acho que eu vou passar por muito tempo tentando isso. Eu acho que falar sobre empreendedorismo, eu gosto de dizer que o esporte de maior risco hoje no Brasil é ser empreendedor. Então, se a gente pensa em empreender hoje, não é algo simples, não é algo para qualquer um. Eu acredito que para a gente empreender hoje, a gente precisa primeiro de força de vontade e muita, muita resiliência. E aprender a ressignificar as coisas na vida. Porque muitas coisas a gente aprende só depois de todo o processo acontecendo. Empreender é você aprender a trocar o pneu do veículo com ele andando, sabe, Thiago? Então, essas questões de empreendedorismo, eu acho que isso é principal. Quanto a trabalho, trabalho muito, tá? Trabalho muito mais do que 8 horas por dia, tá? Já tive problema financeiro, problema no casamento, porque empreendedor, a gente tem que aprender a ter uma coisa chamada equilíbrio. Então, para que eu consiga cada vez mais evoluir como empreendedor, a gente, como empreendedor, tem que entender que nós somos um todo indivisível. Então, não adianta a gente pensar que a gente só vai empreender, gerar negócio, porque a gente precisa de família. A gente precisa de vários outros pontos nessa roda da vida e elas têm que estar equilibradas. Se a gente só for um bom empreendedor e tiver com a família destruída, não tiver relacionamento social, não tiver uma boa fé, cara, a gente não consegue ir para frente, Thiago. Então, acho que o por trás, entendeu, dos bastidores é saber que eu sou um ser humano, errei muito como empreendedor e como pessoa, mas como empreendedor, a gente também aprende que a gente precisa mudar e mudar rápido. Então, cada vez mais ter esse formato de mudança é o que vira o jogo. Para o pessoal entender melhor aqui, conta para nós à frente de qual projeto você está hoje. Então, hoje tô com vários projetos, tá? Tenho um podcast, eu tenho 4 empresas na área de seguros, tá? E uma delas de um grande grupo empresarial. Tá? Agora a gente está com um despachante. Além do despachante, uma empresa de cobrança e uma garantidora de condomínio. Então, assim, vários negócios. Que também foi uma das coisas que eu aprendi a empreender, que a gente não pode colocar todos os ovos, tá, numa cesta só. E a gente tem que cada vez mais criar o nosso próprio ecossistema. E isso faz toda a diferença nos negócios. Tá? Você ter um cliente e você ter outras coisas para aproveitar o cliente, né? Ou seja, o cliente sempre no centro da operação. Isso faz toda a diferença, Thiago. E a gente vê muita gente falando do mundo de startups, investimentos.
né? Ser um investidor anjo. A gente vê muita gente como multi-empresário, né? E muitas das vezes, muitas das empresas não dão lucro. São uma ou outra dentro da holding que acaba trazendo essa lucratividade para o empresário. Hoje, dessas frentes que você assume, alguma delas é um projeto que está em fase experimental, que você está apostando nele, ou são empresas que funcionam, que dão lucro? Hoje a maior parte, Thiago, todas elas já dão lucro, entendeu? Por quê? Porque a grande diferença é você colocar ela dentro de um ecossistema. E claro que tem outras que geram, que fazem o quê? Para te dar autoridade, mas fazem parte do ecossistema. Mas eu concordo com você. Nem todas as empresas hoje que eu tenho dão lucro. A maior parte hoje dão, porque estão dentro desse ecossistema onde a gente já tem uma carteira de clientes, e esse cliente ele vai circulando pelas demais empresas. Então, acho que isso, para mim, fez um diferencial muito grande. Criar Uhum. esse ecossistema próprio, entendeu? Por quê? Porque se o meu cliente não ia consumir comigo, ele vai consumir com a outra empresa. E em relação a isso, sobre pressão, muitas vezes é pressão do que você está sofrendo naquele momento que faz você buscar um novo caminho, buscar um novo propósito. Podia contar um pouco mais assim do que é essa pressão invisível, que muitas vezes fica nos bastidores mesmo, né? A pressão que o empresário às vezes acaba não comentando, né? Então, Thiago, eu vou falar um pouquinho sobre cultura, ou não sei se quer deixar isso mais para frente, mas o que que eu posso falar sobre ressignificar? Uma coisa que eu aprendi na questão de como empresário, acho que é uma frase que, se eu não me engano, é de Bruce Lee, que ele fala o seguinte: não importa o que acontece, mas como você reage. Tá? Ou seja, não importa o que acontece, mas como você reage. Uhum. Na vida empresarial, na vida de empreendedorismo, acontece muitas coisas. Agora, como você vai reagir a elas é o que vai fazer toda a diferença. Tá? Tem um outro formato que o pessoal diz, né? Enquanto uns choram, outros vendem um lenço. Então, assim, ressignificar é pegar o que está acontecendo, tá? E transformar em algo bom. Tá? Mas para isso você tem que buscar sempre uma atitude positiva. Tá? Então, se vai dar certo, se não vai, mas você sempre tem que ver o lado positivo das coisas, porque senão você desanima. Tá? Esse é um dos grandes pontos que eu digo para você na questão de ressignificar. Porque na parte, a gente vai ter vários problemas. Você mesmo, como empresário, sabe o quanto de problema que você tem. Agora, a forma que você vê e a forma que você trata esses problemas é isso que faz toda a diferença. E você já se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem outros empresários, tem família, tem amigos, mas e aquele momento que a pressão é só tua? É coisa que é só você que resolve. Então, o que que eu aprendi ao longo do tempo, Thiago? Que é sim, empreender é algo solitário, tá? E ainda hoje, se você perguntar se eu ainda passo por essa solidão, hoje eu ainda passo pela solidão. Muito menos do que eu já passei. E eu já te explico por quê, tá? Por que que eu digo que passar pela solidão? Porque tem coisas ainda hoje que eu vivo nas empresas que a minha esposa ela nunca vai entender, entendeu? Que familiares nunca vão entender. Quem vai entender é um outro empreendedor, um outro empresário. E esses vão entender a dor que eu passo. Então, assim, algumas coisas eu não consigo levar para casa. Agora, o que que eu aprendi, Tiagão? Como é bom estar com boas pessoas. Então, hoje, o que que eu busco? Estar com boas pessoas. Tá? Hoje, eu posso dizer que eu já estou com mais de 40 e o que mais mudou na minha vida é que eu não quero estar com qualquer um. Eu quero buscar pessoas boas do meu lado, entendeu? Boas amizades. Não aquele empresário ou aquele amigo que vive chorando ou reclamando da vida, mas pessoas que queiram viver e que queiram crescer. Aí, meu amigo, o céu é o limite, entendeu? Aí a gente decola, porque assim, eu tenho um problema, outra pessoa já pensa numa solução, ele tem um problema e eu penso numa solução. Então a gente começa a conectar com pessoas visionárias, pessoas que buscam sempre solução. A gente não se reúne e eu não busco pessoas para chorar ou para ser coitadinho, entendeu? Apesar que eu entendo que hoje no Brasil, tá? E não só no Brasil, né? As pessoas buscam muito essa história de ser coitadinho. Ou seja, a culpa é do governo, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho. Não, tá? O que mais fez eu mudar é bater no peito e falar assim: a culpa é minha.
Entendeu? Se a minha empresa não está andando do jeito que ela está andando, a responsabilidade é minha. Entendeu? A gente não pode ficar terceirizando responsabilidade, a gente tem que assumir a responsabilidade. E você já chegou a ter alguma dúvida sobre você mesmo, sobre você como líder? Você fala assim, será que eu sou um líder mesmo? Será que eu sou capaz disso? Dentro dessa de você trazer para você essa responsabilidade. Chegou uma hora assim que bateu uma dúvida se você realmente conseguia. Tiago, eu vou ter que falar sobre propósito, tá? E foi o que mudou realmente a minha vida e a minha empresa. Tá? Muito tempo, não muito tempo atrás, mas tocava meu celular, eu queria pegar esse celular e jogar na parede, de raiva que me dava. Estava desanimado, estava estressado, porque eu trabalhava por dinheiro. E quando a gente trabalha por dinheiro, o negócio é pesado, o negócio é complicado. Você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Quando eu achei o meu propósito, Thiago, aí mudou, porque aí o dinheiro começou a não ser o principal, ele ser o acessório. Quando eu busco o meu propósito, o dinheiro é consequência. Então eu trabalho muito mais feliz. Não sei quem fala, que fala o seguinte, né? Se você trabalhar, todas as vezes que você trabalhar, você fizer o que você quer, o que você gosta, você nunca vai estar trabalhando. E realmente é isso. Quando você faz o que você gosta, não é trabalho, é diversão. Então hoje, tá com pessoas, tá com empresários, tá na minha empresa, eu me divirto muito. Eu aproveito o momento. Uma coisa que era peso é uma coisa gostosa, entendeu? E você trouxe aqui que você quer estar conectado com pessoas que não sejam mimimi, né? Só para E, falar, eu sempre falo né? uma coisa muito legal, Thiago. Eu falo assim que a gente tá na era do gato gago. É só mimimi, é só frescura, é só. Ai, ai, ai. Não, cara, a gente precisa de gente que não tem frescura. Vamos fazer acontecer. Ah, porque o país está. Não importa o jeito que está o país. Nós, como empresários, hoje, somos nós que vamos fazer a diferença. Mas a gente vai fazer a diferença como? Fazendo o que é certo, entendeu? Buscando boas pessoas para estarem do nosso lado. Isso sim faz a diferença, Você Thiago. poderia deixar de dica para o pessoal em relação a não ficar de mimimi e falando assim, pô, mas isso aqui eu não gosto, então eu não vou fazer, que você mesmo disse, né? Ah, se eu gosto de fazer, não se torna um peso. Mas aquilo que te consome energia, né? A gente sabe que hoje a gente tem o mercado, tem as pessoas, tem as cobranças, tem o resultado. Hoje, o que mais te consome energia? E o que que você poderia deixar de dica para o pessoal para eles não acabarem confundindo as coisas, dizendo assim, ó, só vou fazer o que eu gosto. Então, vida empresarial a gente não faz só o que a gente gosta. A diferença não é fazer o que você gosta, é fazer o que tem que ser feito, é fazer o que é preciso, entendeu? Quem sou eu para dizer que sou um empresário bem-sucedido? Eu sou um empresário que é apaixonado, eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonado por gestão de pessoas. Mas hoje eu aprendi a não procrastinar. Se eu tenho um problema, eu vou lá e resolvo. Se eu tenho um problema, eu vou lá, entendeu? E vejo como achar uma solução para ele. Não coloco ele embaixo do tapete. Não coloco panos quentes em cima dele. Entendeu? Porque o problema é muito simples. Se você não resolver ele, Thiago, ele vai vir e vai te perseguir. Você tem que resolver os problemas. Isso é para tudo na vida. Tanto se fosse para administrar tua família, cara, quanto você para administrar tua empresa ou qualquer negócio. O problema se resolve de frente e sem culpar ninguém. Se der tudo certo, legal, ninguém vai te bater, vai bater palma para você. E se der errado, você vai bater no peito e falar: a responsabilidade é minha e segue a vida. E segue o baile. Então, assim, acho que isso é o que o empresário, o empreendedor tem que entender cada vez mais. Tem duas coisas que acabam prejudicando a performance dos empresários. Uma delas é o ego e outra é a expectativa, né? O ego para parecer maior, para parecer bem-sucedido, quando na verdade a gente sabe do dia a dia, a gente sabe a luta que é a do dia a dia, né? A gente luta diariamente atrás dos resultados, né? E a expectativa que a gente gera às vezes nas outras pessoas, né? O que você poderia trazer para nós assim de em relação a ego, a essa expectativa? Como que é para você hoje esse trabalho mental? Como que você trabalha isso dentro na tua própria mente para você lidar com as frustrações, com a pressão
E com os desafios, né? Com os problemas. Então, Thiago, o que que eu acho? Eu acho que hoje a gente tá numa moda de vida de Instagram, né, cara? Então, assim, o pessoal, vida perfeita, empresa perfeita, só viagem, mas, gente, não existe isso. Só que isso se vende muito. Então, as pessoas vendem esse status. Entendeu? Então hoje tem inúmeros coaches, cursos que faça meu curso, você é a vida perfeita, eu vou te dar o teu formato, pega isso e vai mudar a tua vida. Gente, não é assim que funciona a vida, tá? Então, assim, é trabalho. Agora, o que eu também aprendi, Thiago, é que a gente consegue errar menos quando a gente tem boas pessoas ao nosso lado. Então, consultorias, com certeza, é algo que muda a vida do empresário. Boas pessoas do lado dele faz total diferença na gestão de uma empresa. Ter bons conselhos, tá? A sabedoria está na multidão. Isso é legal. Mas não é porque você tem várias pessoas que a responsabilidade deixa de ser sua. Então, hoje o que eu vejo são muitos empresários pagando coach, pagando cursos, pagando mentorias, e quando dá tudo errado, os caras falam que a culpa é do curso, que não. Não, a culpa é dele, entendeu? Ele só está tendo uma nova ideia e uma outra percepção. Quando as pessoas fazem a compra disso de forma correta, Thiago, eu acho que isso agrega muito na operação. Agora, quando você compra aquilo e é mal vendido, como se isso vai mudar a tua empresa, cresça a tua empresa em 10 anos em 2 dias. Não vai dar certo. Que tem um formato que eu acho muito legal, né? Para você poder suspirar, você tem que transpirar, ou seja, para você poder descansar, você vai ter que trabalhar muito ainda, sabe? Esse formato onde é vendido que do dia para a noite você tem uma ideia e fica milionário, tá? Eu não sei, tá? Pode ser que tenha gente que seja assim, mas eu só conheço dinheiro através de trabalho. E o trabalho, ele custa tempo. E não é uma coisa que vem do dia para a noite, é uma coisa que ele é construído, onde tem uma base forte, entendeu? Quando você tem uma base forte, isso ele se torna cada vez mais recorrente. Você trouxe uma analogia bem interessante. E você falou de você poder respirar lá na frente, suspirar, enfim, né? Hoje você considera que está mais fácil ou mais difícil de quando você era menor, como empresário, como empresa? Eu vou dizer para você uma parte de forma resumida. Claro que tem a parte bíblica que se fala quanto a isso. É o seguinte, né? Quando você é pequeno, você come papinha. Quando você é grande, você come comida sólida. Os problemas são diferentes, Thiago. Quando eu sou pequeno, eu tenho problema de gente pequena. Quando eu sou grande, eu tenho problema de gente grande. Então, assim, é aquela pessoa assim, eu tenho uma casa só. Eu tenho problema de ter uma casa só. Ah, mas se eu tenho mais patrimônio, eu cresci mais. Você vai ter problemas de mais patrimônio e outros tipos de problema. A questão que o empresário tem que ver e que as pessoas têm que saber é que não é porque você é grande que você não tem problema ou porque você é pequeno não tem problema. Você vai ter problema, só que quanto mais você for evoluindo, mais os problemas vão evoluindo. Vou dar um exemplo simples, e não só quanto a patrimônio. O empresário que ele tem um funcionário, ele vai ter problemas de uma empresa de um funcionário. O que tiver de 5 vai ter outros tipos de problema. O que tiver em 100 vai ter problemas de empresa de 100 funcionários, entendeu? Você já vai começar a mexer com alguns tipos de sindicato, tem outros tipos de regra, e assim muda a vida. Então, os problemas, eles sempre vão estar junto com você. A diferença, Thiago, é na tua percepção. Tá? Como eu disse para vocês desde o começo, não é o que acontece, mas como você reage. Você começa a reagir com os problemas de uma forma muito mais tranquila. Tem um problema, show, vamos resolver. Antigamente, eu tinha um problema, eu não dormia de noite. Entendeu? Pô, meu Deus do céu, eu tive um problema, e agora o que que eu faço? Hoje não, hoje eu tenho um problema, eu durmo bem de noite, no dia seguinte resolvo, peço ajuda. Eu aprendi muito a pedir ajuda, Thiago. Isso faz toda a diferença. Eu não sei tudo. Eu sou uma pessoa que erra, mas eu sou uma pessoa que pede ajuda, entendeu? Errei, peço desculpas, arrumo, entendeu? Não sei como resolver, peço ajuda. Sempre tem alguém mais esperto que a gente. E uma coisa, Thiago, que eu aprendi na vida. Isso me trazia muito peso. Eu queria ser sempre um cara que tinha que ser mais antenado, saber de tudo e fazer de tudo. Hoje eu tenho certeza de uma coisa: eu não preciso ser bom em tudo. Eu só preciso ter os melhores do meu lado. Então, aonde que muda? Ter boas pessoas do teu lado. Isso muda o jogo. E quando você fala de boas pessoas do teu lado, hoje qual que é a estrutura que mantém o Anderson de pé? Familiar, pé, amigos?
O que que hoje é a tua base? Então, acho que a base é um todo, entendeu? Eu acho que primeiro de tudo eu preciso ter a minha fé em Deus. Eu acho que isso que me move, me segura, me dá diretriz do que eu faço e do que eu não faço. Eu faço primeiro pelo meu Deus, tá? Eu acho que isso é o cerne da minha vida, tá? Depois eu tenho que estar bem comigo mesmo. Ah, Anderson, mas você sim. Porque se eu não estiver bem, eu não vou cuidar da minha família. Então, assim, minha fé, aí eu tenho que estar bem e eu tenho que cuidar da minha família. Tá? E depois vem o trabalho, vem o social. Mas como eu digo para você, Thiago, nós somos um todo indivisível. Então não tem como eu estar bem se eu estou com problema na minha fé, com problema na família, eu não vou rodar bem a empresa. Tá? Então eu sempre tenho que buscar um equilíbrio nessa roda. E uma das coisas que eu vou dizer para você que foi um macete que eu levei na minha vida, eu não tenho todo o tempo que eu quero, mas o tempo que eu tenho eu amo, eu curto, eu aproveito. O que que eu quero dizer com isso, Thiago? Tempo de qualidade. Sabe o que que eu acho que é uma das funções, das piores funções, não sei nem se vai ser cortado isso do podcast, é o seguinte, é o cara que trai a esposa. Porque ele tá com a esposa, ele pensa na amante, ele tá com a amante e pensa na esposa, ou seja, ele não vive tranquilo. Ele tem uma vida horrível. Agora, o que que eu penso? Se eu tô com a minha família, eu quero estar com a cabeça na minha família. Se eu tô com na empresa, eu quero estar com a cabeça na minha empresa. Entendeu? É tempo de qualidade, é o poder, sabe, estar com meu filho pensando só no meu filho. Não pensando no meu trabalho, não pensando em outras coisas, entendeu? Então, esse equilíbrio e o tempo de qualidade, ele faz toda a diferença, pelo menos para mim. Você saber viver a hora da tristeza, saber viver a hora da alegria, saber viver a raiva, saber viver o momento de euforia, né? Acho que é importante isso, você curtir, porque terão esses momentos. Com certeza, A com gente vai certeza. sofrer a perda um dia. Uhum, Quando a uhum. gente sofrer a perda, você tem que viver aquele momento, porque Você, ele faz parte da você vida. falou uma coisa bem legal, viver o momento. O que eu mais vejo de empresário e amigo, eles querem ser bilionários. E eles vivem e não aproveitam. A gente tem que curtir a jornada, Thiago. Eles ficam esperando chegar Cara, tem que comemorar. naquele resultado para daí viver alguma coisa, né? Enquanto isso, a vida tá passando. Cara, a gente tem que comemorar cada vitória. Ah, fechei um negócio, eu vou lá e comemoro. Entendeu? E não precisa comemorar com rios de dinheiro, mas tem que comemorar. Nem que seja um hot dog da esquina, mas conseguiu, comemora. Porque a jornada importa. A jornada importa. Não é só lá no final, quando deu tudo certo. Você tem que curtir cada momento. Cada vitória, cada degrau, ele tem que ser aproveitado. Curtir, 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 curtir. Por quê? Porque senão você vai chegar lá no final, no topo, você vai falar assim: puxa vida, acabou, e eu não aproveitei nada. É o que mais acontece com as pessoas. Elas ganham isso, elas não querem mais isso, elas querem isso. Mas elas nem aproveitaram o que elas tinham porque elas passaram, tá? E a família, e tudo isso que você vive, tá? E a família é um dos alicerces mais importantes. Não tem como você falar que tá super Uhum. bem se a família tá destruída. Por quê? Porque de vez em quando o dinheiro, o valor, a empresa perdem sentido. Por isso que é tão importante você estar com toda essa base muito forte, senão você perde o sentido do que você faz. Eu ouvi um certo dia que um bilionário falou: Hoje eu estou bilionário. Eu não sou, eu estou. Porque é um jogo de ganha e perde, perde e ganha, né? Ao mesmo tempo que você pode ter tudo, pode ter uma mudança no mundo. A gente teve, né, recentemente aí a pandemia, né, poucos anos atrás, que mostrou que uma hora você pode ter acesso, outra hora não. Uma hora você pode abrir a porta da tua empresa e na outra hora você pode ser proibido de abrir a tua empresa, Uhum, uhum, né? Então, eu acho que essa essência do que é você é o que faz sentido. com certeza. E eu ainda vou por uma parte mais profunda, entendeu? O que que é riqueza? O que que é ser rico? Tá? Muitos empresários vão dizer assim: ah, ser rico para mim é ter meu 1 milhão. Ser rico para mim é ter meu carro. Ser rico para mim é nunca ter nada. O que que é ser rico? É o teu nível de contentamento. Você pode ser um pescador e ser rico.
o que você queria, você conquistou. Tá? Então, riqueza é nível de contentamento. E outra coisa que eu levo para a vida, que para mim também faz todo sentido, é o seguinte. Então, o que é riqueza é isso. E o que é felicidade? Felicidade é gratidão. Quando hoje você consegue ver a gratidão que você tem na vida, gratidão, isso te traz felicidade. Você vai ver pessoas que têm as coisas e nunca conseguem ser felizes, porque elas não têm gratidão pelo que elas buscam, pelo que elas têm, entendeu? Então, isso ele fere muito o empresário. Então, são coisas que ele tem que começar a ressignificar dentro dele. E aí ele começa a gerar um valor total. E aí as coisas se tornam mais leves. Porque cada degrau, cada problema com funcionário, problema de governo, tudo que ele possa ter, entendeu? Ele vai curtindo, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, entendeu? E isso é muito legal. Porque se você pensar que onde você passa, você cresce. Eu gosto muito da analogia da faca, né? Onde você é forjado. Você apanha, você vai no fogo, mas você vai ficando cada vez melhor. E aí ninguém te segura. Mas aí você tem que aprender. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Na grande crise da Bolsa de Valores, teve pessoas que, quando quebrou a Bolsa, se mataram. Tem pessoas hoje que são 10 vezes mais ricas do que naquela época. Por quê? Porque elas ressignificaram. Elas pegaram aquilo e não deixou aquilo que aconteceu definir elas. Esse é o diferente. Esse é o diferencial de um grande empresário, de um grande empreendedor e de uma grande pessoa. Bom, aqui na Creale, a gente acredita que todo empresário ele tem 3 forças invisíveis: aspiração, liderança e liberdade. E eu quero te chamar agora para inaugurar um momento muito especial que eu quero apresentar para você e para vocês a Essência ALL. Bacana. Aqui, galera. Aí, uma salva de palmas aí para a Essência ALL. Boa, boa. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em apresentar esse momento, porque desde o primeiro dia que eu abri a minha empresa, isso já veio comigo. A empresa se chamava Visual Art Design. E você sabe muito bem disso, porque para quem está assistindo esse podcast, o Anderson foi um dos meus primeiros clientes. E na minha logo tinha o ALL, Visual. Então isso já é, desde lá de trás, a essência do que me move. E isso hoje me trouxe uma força e faz parte da nossa cultura, tá? Então, quero fazer algumas perguntas para você sobre cada força dessa: aspiração, liderança e liberdade. Então, vamos lá. Qual é a aspiração que ainda move o seu coração? De forma resumida, vou contar só uma historinha para você entender, tá? Quase quebrei a empresa porque eu corria atrás do dinheiro. Corria atrás do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Quando eu entendi que o meu propósito é algo que tem que vir na frente, e hoje tudo que eu faço, todos os grupos que eu participo, as empresas que eu tenho, e quando você busca isso e você entende o propósito, meu amigo, as coisas transformam. E hoje o que eu busco, tá, é fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. E hoje eu uso todos os meus negócios para fazer isso. E isso me move. Isso me completa. Tá? Isso hoje para mim é o meu norte. Tá? E o dinheiro é a consequência. Boa. E o que você quer construir ainda que ninguém está vendo, mas você já viu? Tiago, vou abrir o coração para você. Eu quero impactar vidas, eu quero impactar pessoas, empresários. Eu quero mostrar para os empresários, tá? E principalmente para os empresários, quão poderosos eles podem ser para mudar a vida das pessoas. Eu quero pegar esse meu propósito e levar adiante. Quando a gente muda um empresário, o formato que ele vê, tá? Ele muda, cara, de forma exponencial as pessoas que estão abaixo dele. Sabe? Então eu quero impactar muito essas pessoas para eles verem, para que eles vejam.
Não só como eles podem impactar, mas como eles podem mudar a vida das pessoas que estão abaixo deles, dos colaboradores, da sociedade, e que eles são responsáveis. Não adianta a gente terceirizar, tá? E aí a gente consegue mudar esse país, esse mundo de forma tremenda. Isso é aspiração. A tua aspiração em querer mudar a vida das pessoas fez parte de uma grande mudança que aconteceu na minha, gente. Quando você fez a indicação do programa do Empretec, né? Você não estava vendendo o Empretec. Você estava querendo ver uma mudança em mim. Então, te agradeço por você aspirar a isso. Eu acho que isso faz muito sentido e eu tenho visto mudança em muita gente, hein? Muita gente aí através disso daí. Agora vamos para o segundo. Então, aspiração, eu acredito que não só mudou, mas vai mudar a vida de muita gente ainda. Agora vamos falar um pouquinho de liderança. E é verdade? Crescer como líder sempre. Você não consegue crescer o teu negócio sem pessoas. Você precisa cuidar de pessoas, você precisa amar pessoas, entendeu? Para que você aprenda que você precisa, você só vai crescer quando tiver pessoas do teu lado. Ah, então liderança para mim, eu aprendi que você quando lidera, você transforma a vida das pessoas, elas transformam a sua vida, transforma negócios e não tem como você crescer, não tem como você criar uma base forte se você não tiver pessoas do teu lado, Thiago. Ah, é fácil lidar com pessoas? Não. As pessoas, na verdade, eu acho maravilhoso. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu formato. Se a gente colocasse todo mundo junto, perfis diferentes. Quando você começa a conhecer mais as pessoas, se não colocar que as pessoas são um problema, mas que as pessoas são solução na tua vida, você aprende e você trata as pessoas de forma diferente. Então, para mim, liderança é você mudar para você mudar os outros, né? Eu nunca mais, para mim, um dos maiores líderes de todos é Jesus Cristo por um motivo, porque ele lidera pelo exemplo. Então, se você quer liderar a tua equipe, você tem que ser o exemplo. Ah, e uma das coisas que eu adoro falar com as pessoas, né, são as histórias. É o formato onde você explica para ela não o que ela deve fazer, mas o porquê ela deve fazer aquilo. Qual o impacto que quando ela faz aquilo e qual o resultado que ela vai gerar. Então não é faça por fazer, mas o porquê que ela está fazendo aquilo e qual o impacto. Isso é algumas coisas que a gente ainda pode conversar sobre liderança, mas como a gente fala, a responsabilidade é nossa. Quando a gente ganha colaboradores, a responsabilidade de evoluir eles é nossa. O que que eu posso dizer? Eu vejo muitos empresários falam assim, nossa, mas eu pego um funcionário, eu treino ele, ele vai para a concorrência. Eu falo para a gente, é muito melhor você ter uma equipe sensacional. E se ele for para a concorrência, é show de bola. Isso se chama legado. Esse cara vai lembrar de você pelo resto da tua vida, porque você mudou a vida dele como empresário, como patrão, como líder, entendeu? É esse o impacto que a gente tem que buscar cada vez mais. Sim, eu acredito que você tem que treinar a sua equipe para que ela seja realmente desejada. Isso mesmo. Aí você vai entender que você está no caminho certo. Então, treine pessoas para que elas sejam desejadas É isso aí, é e que isso elas aí. queiram ficar, né? Porque o ambiente que proporciona isso, com certeza, é um ambiente diferenciado. Mas aí é propósito. Quando a tua equipe vive o teu propósito, Thiago, ninguém segura a empresa. Os colaboradores, todos, eles têm que acreditar no que eles estão fazendo na empresa. Não pode ser só por dinheiro. O dinheiro, tanto para você quanto para eles, tem que ser consequência. E aí, meu amigo, ninguém segura a empresa. Aí é propósito. E para a gente encerrar essa parte de liderança, o que liderar ensinou sobre você mesmo? O que me ensinou é que eu ainda tenho muito para aprender. Ah, todo dia eu aprendo algo novo. As pessoas, formatos e percepções que eu tinha uma semana atrás já mudou hoje, tá? E que cada pessoa é única.
E o líder e a liderança, ela tem que ser situacional. Ou seja, cada situação você tem que ser um líder diferente. Você não pode ser o mesmo líder para todas as pessoas e em todas as situações. Cada situação e cada colaborador ele vai exigir um líder, tá? Isso é gestão de pessoas. Você não pode pegar todos os colaboradores ou todas as pessoas e falar que é tudo igual e você vai dar a mesma solução para todos eles. Quando você faz isso, você quebra a equipe, tá? Cada colaborador, cada pessoa, ela tem que ser tratada de um jeito específico. E aí você consegue resultado. Porque tem pessoas que você vai ter que tratar de um jeito. Tem pessoas que você vai ter que tratar de um jeito totalmente diferente. Tem pessoas que você vai ter que desenhar e não tá errado. Mas eu tive que desenhar para aquele colaborador. Show! Aquele lá ele precisa daquilo. O outro precisa só falar. O outro ele precisa só por vídeo. Não tem problema. Tá? O importante é o resultado. Tá? E como diz um grande amigo meu, o resultado cura. Cura qualquer coisa. E resultado? Será que estaria dentro da do nosso próximo tópico? Liberdade. Hoje, sucesso te trouxe liberdade ou novas responsabilidades? Liberdade. Repete a pergunta, Thiago. Hoje, sucesso te trouxe liberdade, e você pode trazer aqui do senso comum mesmo, o que é liberdade, Aham. ou ela te trouxe mais responsabilidade? Eu acredito que os dois. E eu vou explicar para você por que os dois, tá? Porque hoje eu tenho a liberdade que eu não tinha há um tempo atrás de poder dizer não. De poder me relacionar com pessoas que eu quero, que eu gosto. Eu não gosto de falar com um empresário que só chore, que só chora. Eu gosto de falar com pessoas que buscam solução. Só trazer aqui, pessoal, se vocês prestaram muita atenção no que ele falou agora, olha que legal isso que ele trouxe. A liberdade de dizer não. Que incrível isso. Que incrível. Porque quando você atinge uma maturidade, isso é liberdade. Você poder falar não é libertador. Muito legal, muito, muito bacana E mesmo faz você toda a ter trazido isso. diferença, porque a gente Show. percebe que cada vez mais, Thiago, nem todas as pessoas faz mais nem todos os grupos sociais ou todas as pessoas fazem sentido mais para você. Você começa assim, entre aspas, a querer estar com outros tipos de pessoas, mas não é porque você é mais ou menos que ninguém, não é isso. É que a tua mentalidade ela mudou, entendeu? Então, liberdade para mim hoje de poder dizer não, de poder escolher as pessoas que eu quero estar do meu lado, isso não tem preço. Mas, tá? Também me traz muito mais responsabilidade. Cada vez mais eu tenho que ser exemplo. Eu me cobro cada vez mais. Eu não posso ser qualquer um, falar qualquer coisa e achar que não gera responsabilidade, não tenho responsabilidade ou que não pode gerar danos para outras pessoas. Então a gente cada vez mais, quando a gente cresce, entendeu? Tem pessoas olhando a gente e a gente tem que ser exemplo. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então eu acredito que ambas as situações elas vão sempre estar andando junto, Thiago. Tanto uma quanto outra. Você vai ter mais liberdade, mas você vai ter mais responsabilidade também, tá? É aquilo que a gente conversou um tempo atrás, tá? Quando você é pequeno, você tem problema de pequeno. Quando você é médio, tem problema de médio. Você é grande, tem problema de grande. E tudo bem, não tem problema. Mas a percepção muda. E o que tem que ficar é a qualidade de vida, entendeu? É como você lida. Você vai se divertir muito mais. E eu vou dizer para vocês, tá, pessoal? Tá com boas pessoas, muda o jogo. Pessoas que agreguem, que querem viver o mesmo sonho que você. Não aquelas pessoas que você vai falar assim, eu vou fazer isso. Nossa, mas será que ele vai fazer isso? Será que vai dar certo? Vai dar errado? Cara, pessoas que querem viver o mesmo sonho, que querem ir pra frente. Você dá uma ideia, a pessoa dá uma ideia 2 vezes maior. Mas por que você não faz assim que vai ser maior ainda? Entendeu? Um bando de louco junto. Aí você vê resultado. É um bando de louco junto, é legal, né? Mas assim, que é, né? O que os empresários, principalmente os com
veia empreendedora, ah, E, Thiago, com tudo que você falou, tá? E todos os tópicos que você trouxe, eu acho que muda o empresário, o empreendedor e qualquer pessoa. Eu não sou mais do que ninguém, tô aprendendo sempre. Mas é gostar de pessoas, é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Ninguém cresce sem pessoas do lado. Pelo menos eu não conheço, tá? Alguém que vai crescer sem ter alguém do lado. A gente precisa de pessoas. Sejam para apoiar você, sejam para crescer junto, sejam para ser tua base, teu alicerce. A gente precisa de pessoas. Ou seja, só para dar o significado para tudo que você está fazendo, que vai ser a tua família. sensacional. Pessoal, esse foi o momento da Essência ALL, quando a aspiração te move, quando liderança te molda e a liberdade te transforma. Então, obrigado. Pô, eu que agradeço. Não tô despedindo, não acabou ainda não, hein? Calma lá, não acabou ainda não. Isso aqui só acabou o quadro aqui, o momento ALL, né? Sensacional. Oh, eu adorei esse Curtiu? momento. Curtiu esse momento ALL? Vou dizer, achei profundo, achei algo que todo empresário tem que buscar. Não tem algo, Thiago, que seja pronto, algo que eu vivo que vai servir para todo mundo. Cada um vai ter que buscar a sua essência. Achei legal, é a essência, mas a essência de cada um. E não tem problema ser diferente. É bom que seja diferente. Mas quando você descobre a tua essência, aí, meu amigo, é só caminhar para frente e o resultado vem. Não tem quem segure o empresário, o empreendedor ou qualquer pessoa. Mas a gente tem que viver e cada vez buscar a nossa essência. É isso. Muito legal. Eu acho que você trouxe tópicos aqui, trouxe assuntos bem interessantes que agregou e muito no que é a essência, né? No que é a essência ALL. Mas é isso, às vezes está né, se sentindo cansado, se sentindo pressionado como empresário. Gente, é curtir aquilo que você está vivendo. Não adianta você querer jogar lá para frente, jogar uma alegria, uma felicidade lá num resultado futuro, sendo que as coisas estão acontecendo aqui agora. Nesse momento a gente está gravando esse podcast. Eu tô curtindo aqui, Cada tô momento vivendo importa. aqui. É isso Eu aí. não tô querendo que acabe para eu poder ir embora fazer outra coisa. Eu não tô querendo que amanhã chegue logo para eu viver o amanhã. Não, vamos viver o hoje primeiro. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E quando você percebe que você não está sozinho, que tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, tudo, e cuidado para não se iludirem, né? Muitas vezes está rodeada de pessoas que é só glamour, que é só sucesso, né? Que não passa por problemas. É, olha, vou dizer para você que é praticamente certo que ela está mascarando para poder aparecer. Mas quando de verdade, não adianta. O cara pode estar andando de bicicletinha lá na rua e ele tem os problemas dele. Mas o cara que está andando de carro importado, uma Porsche, uma Ferrari, ele também tem os problemas dele. Então, tem os momentos felizes, tem os momentos tristes, todos passamos por isso, indiferente da situação financeira que a gente se encontra. Agora, dá uma relaxadinha aqui, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu, no começo da empresa, eu tive a oportunidade de poder evoluir de forma muito rápida. Muito rápida. E eu tive a ajuda de algumas pessoas. E uma delas foi você. E agora eu quero que você conte pro pessoal aqui, tá? O porquê que você fez isso comigo, tá? Agora eu quero que você explique aqui agora, tá? Por que você fez isso comigo? Gente, eu cheguei de bicicletinha há 18 anos atrás para vender cartão de visita para essa pessoa aqui. E eu cheguei na sala e ele falou assim para mim: "Cara, eu só tô comprando com você porque você é a indicação de uma pessoa que eu confio. Porque se você viesse aqui sem indicação, eu não ia comprar com você, porque você tem uma cara de piada e bosta." Agora conta aqui agora, quero ver. Por que você falou isso pra mim? Então, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, deixar bem Vamos ver se- claro, entendeu? Que liderança, gestão de pessoas e tudo mais transforma a vida de todo mundo, tá? Então, assim, será que eu seria a mesma pessoa que foi naquela época, seria hoje contigo?
Quem sabe não, Thiago. Vou ser bem sincero, entendeu? Quem sabe eu não usasse essas palavras, porque naquela época também era um piá, né? Era Éramos dois, dois né? Dois, piás, né? dois Dois jovenzinhos. jovens empreendendo e Mas foi correndo, engraçado. sabe? E era realmente dois jovens, um vendo pro outro. Mas o que que eu quero dizer para você, e é uma coisa que até hoje eu uso, a responsabilidade de quem indica, entendeu? Então, assim, hoje eu busco muito mais essa indicação, tá? Porque é uma pessoa que está avalizando o outro, ou seja, o meu nível de erro, ele é muito menor. Porque aquilo que eu falei para vocês desde o começo. Entre eu ter que buscar as coisas do nada, do achismo, acerto e erro, e eu poder pedir ajuda para um outro empreendedor, para um outro empresário. Gente, isso me leva anos luz à frente. Então, quando foi falado para você que você estava sendo recomendável, eu estava comprando aquilo de você, porque era uma recomendação, eu também jogo para você uma responsabilidade. Onde você não está devendo só para mim de fazer um serviço bom, mas para quem te indicou. E aí a chance de você cometer uma gafe comigo, ela diminui bastante. Porque não é só para mim que você está fazendo, mas para alguém que está validando você. Então, isso diminui bastante. Então, toda a minha operação, todos os anos e as empresas, a- as indicações, vamos dizer assim, essas recomendações, tá? Formato, acerto e erro. Se eu já tenho um empresário, um colega, um amigo que pode falar assim, Anderson, não coloque o dedo ali na tomada, que dá choque. Isso já evita quanto de tempo e erro só por aprender com uma outra pessoa. Então é nesse formato, Thiago. Nesse formato que eu vejo. E eu acho muito legal. E como eu disse desde o começo, eu te admiro muito como pessoa e como empresário. Tá? Porque realmente você mudou de vida. Eu sei o tamanho das tuas empresas. Eu sei que não é uma que você tem. Tá? Mas como você mudou. Mas não só financeiramente. Porque financeiramente foi o quê? Foi consequência. Até hoje eu sei qual que é o teu propósito. Impactar o visual no mundo. Não esqueça disso, Thiago. Quando você impacta, quando você vive o teu propósito, cara, todo mundo te segue. Ah, e aí, meu amigo, o céu, nem o céu é o limite. Ah, continue assim. Parabéns pela tua história. Eu aprendi com um grande empresário que ele fala o seguinte: ser rico para mim não é ter dinheiro, é ter história. Ah, e E, ouça isso, é e ter como, e história. como as histórias marcam, principalmente essa que eu contei aqui foi uma delas, né? E o legal é que eu tinha 18 anos na época e, assim, de sinceridade mesmo, quando eu ouvi aquilo, eu estava tão focado na venda que eu tinha que fazer, na qualidade que eu tinha que entregar, que as palavras dele passaram e o meu foco se manteve. Então, eu até quero deixar isso aqui de aprendizado, que foi uma das coisas que aconteceu comigo, então eu posso falar isso com propriedade, que muitas das vezes você vai levar uma porrada, mas a questão é como você reage. E se você tem uma direção, se você tem um propósito, Ninguém te segura, cara. aquilo não vai te parar. Então, muitas vezes você vai receber um não. E o não pode ser de uma pessoa mais madura que chegou na fase da liberdade, de poder falar um não para você. Só que esse não, muitas vezes não está sendo para você pessoa, para você que está aí do outro lado. Esse não pode estar sendo para a proposta que você está fazendo. E como dizem, né? O comercial, ele é uma ciência. É números. Se você tem a tua taxa de conversão, bora para cima. Pega o telefone e comece a ligar. E é assim que você vai construir. Claro que curtindo cada etapa daquilo que você está vivendo. Sensacional, Thiago. Só para mim pegar um pequeno formato que você falou. Uma das empresas que a gente tem no grupo é a Tube Seguros. E antes da pandemia, não antes da pandemia, é, antes da pandemia também teve alguns fatos, mas Rio Grande do Sul teve a questão, uma tragédia para o povo de lá.
Mas antes a gente oferecia muito seguro residencial à equipe comercial. E as pessoas falavam não, não, não. E tudo bem. Só que o que que a gente tem que pegar? Não era não pro comercial, é agora não. Agora não, agora não, agora não. Depois que aconteceu tudo aquilo, o que que aconteceu? Agora sim, agora sim, agora sim. Entendeu? Porque o não é para você, é o momento. É agora não. Quando você pega o não que você recebe comercial, e a gente fala muito isso para a equipe comercial, não é não para você, é agora não. Entendeu? Porque daqui um mês, daqui depois de um acontecimento, pode ser agora sim. E a gente não pode levar isso no coração. E aí faz toda a diferença para qualquer equipe comercial, para qualquer empresa. É o tempo da negociação, é o tempo do cliente. É isso. E quando você procura ajudar a outra pessoa, entender a necessidade dessa pessoa, é muito mais fácil de você direcionar ela e se for parte do teu escopo, se for parte daquilo que você vende, Uhum. maravilha. Você uniu o útil ao agradável, né? Anderson, deixa para nós uma pérola. O que você pode deixar para o pessoal que está assistindo aqui para eles levarem para a vida? Pessoal, eu tenho várias coisas, mas tem algumas coisas que marcam a minha jornada empresarial e grupos que eu participo, projetos que eu fundo. Então, vou falar algumas coisas, mas primeiro é uma frase que eu digo que já é meu tio, tá? Alguns dizem que é dele, que não é dele, mas eu acho sensacional. Que ele disse o seguinte: insanidade é fazer a mesma coisa procurando resultados diferentes. Então, se você quer mudar a tua vida, se quer mudar o teu negócio, faça diferente. Tá? E a outra questão, cara, que mudou a minha vida, Thiago, é parar de responsabilizar os outros e bater no peito e falar o seguinte: a vida é minha, a responsabilidade é minha e eu vou fazer esse negócio acontecer. Parar de deixar de culpado. Você bate no peito e fala: a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Ah, vou ter que trabalhar mais, trabalha. Vou ter que acordar mais cedo, acorde. Mas a responsabilidade é tua. Então, se tudo der certo, show. Se tudo der errado, show. Mas a responsabilidade é tua. E no final da vida, você não vai poder falar assim: a culpa foi do meu coleguinha, a culpa foi do governo, a culpa foi de não sei quem. A culpa é sua, a responsabilidade de arrumar também é sua. E só assim que você vai conseguir resultado, quando você bater no peito e assumir a responsabilidade do teu negócio, da tua vida, da tua família, da tua fé. A responsabilidade de tudo que acontece é tua. Não dá para terceirizar. E pode crer, nada acontece até que você se mova. Nacional. É isso, muito obrigado. Tem nem que falar, Thiago, mais uma vez, Para um mim é uma honra ter prazerzaço você aqui, estar tá? aqui contigo. E bora fazer a diferença nesse Bora mundo. fazer a diferença. E que nem diz, né? De um dos primeiros clientes meus a sócio. Isso Hoje aí. somos sócios em uma outra frente, né? Inclusive que conecta com a cultura dele, com a cultura minha, o que ele acredita, o que eu acredito, né? E eu acredito que, mas quem quiser saber mais aí, pergunta no direct aí, depois a gente conversa mais sobre isso, certo? Obrigado, obrigado pela confiança, pela parceria de todos esses anos. E se você chegou até aqui e ainda não clicou ali no sininho de notificação, no joinha, por favor, né, gente? Por favor. Tanta coisa boa aí, né? Comenta, ó. Obrigado aí por me lembrar. Comenta lá, né, se você quer trazer alguma coisa aí bacana dentro do assunto que a gente comentou hoje, se quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, tá? E é isso daí. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente!